Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Alves, vou continuar aqui nas aulas Pílulas falando um pouco mais de trauma. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre queimaduras, tá? Então, quais são os pontos principais de atenção que vocês devem ter aí durante a semana nos estudos para que a gente consiga juntar esse conhecimento e terminar aí com uma aula satisfatória na teoria, tudo bem? A gente tem que lembrar sobre a padronização do atendimento. Queimadura também é um trauma. Então a gente vai seguir a organização do ATLS, seguindo os preceitos do X a ABCDE, também para o paciente queimado. Então vamos lá, no nosso atendimento primário, primário para esse paciente, vítima de queimadura, primeiro passo, né, é o ABCDE. Então vamos lá. Via aérea no paciente queimado, a gente tem que entender que isso é uma prioridade absoluta. Estar de olho nos sinais de alerta que podem estar associados à queimadura. Então lembrar de queimadura em face e pescoço, queimaduras circunferenciais, as vibrícias chamuscadas, fuligem, voz rouca ou estridor, disfonia, dispneia ou tiragem intercostal, sinais de insuficiência respiratória. Esse paciente pode estar em iminência de uma falência ali da via aérea e a gente pode precisar garantir uma via aérea definitiva para esse paciente já no atendimento primário, no atendimento inicial, lá no ar, tá? Não esperar o paciente que apresenta esses sinais, queimadura de vibrícias, paciente com disfonia, isso evoluir o edema, né? Não esperar o paciente chegar no que a gente chama de crash array para a gente pensar em intubar esse paciente. Então a gente tem que ter isso em mente, tem que tentar adiantar esse processo e entender o paciente que está em risco e garantir a via aérea. Outro ponto importante no A do ABCDE é sobre a intoxicação, né? Tanto por monóxido de carbono quanto por cianeto. Lembrar que o monóxido de carbono, lá na saturação que a gente mede com o oxímetro comum que a gente tem no pronto-socorro, isso aqui pode não aparecer, o paciente pode estar saturando 100% e na verdade ele não está conseguindo oxigenar tão bem os tecidos por causa da intoxicação por monóxido de carbono. Lembrar de como tratar os sinais clínicos que esse paciente pode apresentar, cefaleia, confusão mental, sonolência, agitação, até o desmaio, né? E o tratamento, que é o oxigênio. Então, ofertar oxigênio a 15 litros por minuto em máscara não reinalante, isso vai diminuir o tempo de meia-vida da ligação do monóxido de carbono ao complexo da hemoglobina, tá? Então, isso aí vai ser o nosso tratamento. E lembrar também do cianeto. Então, em ambientes fechados, ambientes com espuma em paredes, como boates, estúdios, pode acontecer pela queima dessa espuma a liberação do gás cianeto, que foi o que aconteceu na Boate Kiss, por exemplo. Então, a intoxicação por cianeto pode causar um colapso cardiovascular rápido, acidose lática importante e alterações no estado mental. O tratamento para isso aqui é oxigênio, assim como o monóxido de carbono, e também um antídoto específico, que é a hidroxocobalamina, que é a vitamina B, mas em concentrações muito altas. Essa medicação ela é muito pouco disponível no Brasil, mas seria a forma de tratar a intoxicação por cianeto. Bom, seguindo o nosso atendimento, liberando a via aérea ou garantindo a via aérea definitiva, a gente vai passar para o B, onde a gente tem que pensar na queimadura ou no acidente que pode expor esse paciente a uma queimadura, também como um trauma torácico. Então, pode ter sido uma explosão, esse paciente pode ter caído. Não é raro as imagens, por exemplo, de um incêndio em apartamentos onde as pessoas se jogam ou jogam ali as crianças para que as pessoas embaixo a resgate. Então a gente tem que pensar também que essa pessoa pode ter outras lesões associadas. Então, seguindo para o B, a gente tem que lembrar das lesões ameaçadoras à vida
e principalmente no B, pensar na expansibilidade torácica desse paciente. Então, o paciente que sofreu queimaduras circunferenciais em tórax, essa couraça que se forma, né, da lesão na pele, pode impedir a expansibilidade torácica, comprometendo a respiração do paciente. Aí é um ponto de alerta que a gente pode pensar na escarotomia do paciente. Isso falando no tórax, mas a gente também pode levar esse conceito para os membros, tá? Então a gente tem que pensar nisso e lembrar que podem acontecer essas outras lesões nos nossos pacientes. Passando para o C, a gente tem que lembrar que o choque no queimado é hipovolêmico, mas não igual o choque hipovolêmico que a gente conversou, que seria um sangramento, e sim a perda de líquido para o terceiro espaço. Então aquela lesão, a perda da pele, né, como uma barreira de defesa, isolante térmico e manutenção da hidratação do nosso paciente, da volemia do nosso paciente, a gente perde. Isso aí acaba extravasando muito para o terceiro espaço e para o ambiente. O paciente pode ter hipovolemia por perda de plasma. Então a gente tem que lembrar da reposição volêmica, que é um ponto de atenção importantíssimo quando a gente está falando de pacientes queimados. A gente tem que lembrar da monitorização, garantir perfusão periférica para esse paciente e lembrar das outras possibilidades de sangramento. Nada impede desse paciente que caiu do prédio, desse paciente que foi arremessado por uma explosão, ter outras lesões internas, abdominais, torácicas que possam sangrar. Então isso aqui tem que estar na mente de vocês. Pensando nessa perda volêmica, pessoal, esse aqui é o ponto crítico da aula de queimaduras. É o que a gente tem que saber para acertar e é o que os examinadores cobram em todas as questões. Ponto de alerta para todos esse ano. A gente vai ter a 11ª edição do ATLS, está prevista o encontro do Comitê de Trauma para março, então provavelmente a partir de março a gente vai ter isso aqui mais bem definido. Atualmente, como que a gente faz a reposição volêmica em pacientes queimados? Então aqui, como que fazíamos com a fórmula de Parkland? A gente usava essa fórmula, que era um cálculo matemático para tentar repor o volume estimado perdido pelo paciente queimado, né? Então a gente usava lá a fórmula 2 vezes o peso do paciente estimado vezes a porcentagem de superfície corporal queimada no paciente. Isso era o volume total que a gente imaginava que deveríamos repor para o paciente nas primeiras 24 horas. E como que fazíamos isso? Metade desse volume a gente fazia nas primeiras 8 horas, como uma resposta rápida, um estresse volêmico para esse paciente, e as outras metades distribuídas nas 16 horas restantes pós-trauma. Pegadinha de prova era sempre que esse valor das primeiras 8 horas era do momento da queimadura e não do momento da chegada no hospital. Então vamos supor que deu aqui nessa conta 2.000 ml. A gente ia ter que fazer 1.000 ml nas primeiras 8 horas e 1.000 ml em 16 horas. Só que se a queimadura foi a 2 horas na zona rural, o paciente demorou 2 horas para chegar, a gente teria que fazer 1.000 ml em 6 horas para esse paciente. Tá? Então essa era a primeira pegadinha e o grande problema que essa fórmula causava para a gente dá muito volume para o paciente. Isso a gente já sabe há algum tempo. Então isso aqui superestima o volume que a gente está dando para esse paciente e causa efeitos deletérios para esse paciente. Isso aumenta a mortalidade. Então, o que eles chamam de fluid creep. Então, a gente estava dando muito volume para esses pacientes. Esse paciente evoluía com edema, maior nível de infecções secundárias quando estava internado. Esse paciente acabava que tinha piores resultados comparados a uma terapia mais direcionada ao volume, que é a grande diferença que o ATLS da 11ª edição tenta trazer para a gente, certo? A gente vai usar essa fórmula de Parkland, muito semelhante com o que a gente fazia, porém como um ponto de partida. E a partir daí a gente vai titular quanto de volume a gente vai dar para esses pacientes. Primeira coisa, lá no PHTLS,
e no próprio ATLS 11ª, eles falam, o paciente está queimado, você recebeu esse paciente, a gente vai iniciar com 500 ml hora para ele de infusão inicial. Beleza? Então o paciente chegou, a gente já vai colocar uma reposição volêmica para ele. E aí a gente vai monitorizar esse débito urinário continuamente. E vai ajustar conforme esse débito urinário das nossas metas. Então, meio ml quilo para adulto. Então, por exemplo, realmente passou 1 hora, esse meu paciente está tendo o débito urinário que eu desejo, eu vou diminuir a velocidade de infusão de volume 30%. Então, se ele estava lá com 100 ml hora, durante a primeira hora, está urinando dentro do esperado, então a gente vai ajustar. Então, vamos supor, o paciente tá urinando o esperado para aquele débito urinário. Então, o meu paciente, a gente espera que o paciente adulto tenha um débito urinário de meio ml quilo por hora, esse meu paciente está urinando 1 ml quilo por hora. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa velocidade de infusão. Então, se eu estava lá fazendo uma velocidade de infusão de 100 ml hora, eu vou passar para 70 ml hora. Então, eu vou diminuir a quantidade de líquido que eu estou ofertando para esse doente. A mesma coisa se o volume urinário, o débito urinário esperado não estiver sendo atingido. Eu vou aumentar 30% dessa velocidade de infusão, aumentando assim o aporte volêmico para ele, tá certo? O cálculo aqui da 11ª edição, o que muda? Esse Parkland a gente dividia por 2, né, para dar nas primeiras 8 horas e depois nas 16 horas seguintes. Eles tentaram simplificar, porque como o Parkland é só um ponto de partida, a gente vai fazer esse cálculo, vamos supor que deu 2.000 ml, vai dividir isso por 16, que seriam 16 horas, e vai ser a taxa de infusão inicial para o meu paciente. Então eu vou começar lá com um volume, né, com uma taxa de infusão de acordo com essa divisão de 16 horas, tá certo? Então as metas do débito urinário, isso a gente já comentou, meio ml quilo para adulto, 1 ml quilo por crianças, e em queimaduras elétricas a gente espera 1,5 ml quilo por hora de diurese. Isso, pessoal, para tentar evitar a intoxicação ou para tentar evitar a mioglobinúria, que é a afecção renal devido ao pigmento de mioglobulina, que é muito mais comum no paciente vítima de queimadura elétrica, por causa da destruição do tecido muscular, pelas características da queimadura por choque elétrico, certo? Então, um ponto importante a gente usa cada vez mais, Então, um ponto importante a gente usa cada vez menos o Parkland como uma fórmula fixa, e a gente usa ele apenas como um ponto de partida. A partir daí a gente vai ver as necessidades do paciente, a resposta orgânica que ele está apresentando para a gente, e aí a gente consegue titular isso aí de uma forma mais personalizada para cada paciente. Beleza. No C fizemos uma reposição volêmica, a gente vai para o exame neurológico, então a gente vai para o D e o E a partir daqui. A gente vai pensar no nível de consciência, tentar descartar lesões distratoras ou fatores confundidores daquele nível de consciência do nosso doente. Será que ele teve um TCE associado? Será que ele está intoxicado por álcool ou drogas? Algo nesse sentido. E aí a gente vai avaliar o D, normalmente como a gente faz com todas as vítimas de trauma. No E, é um ponto importante porque a gente vai iniciar o cálculo da área até para a gente pensar lá como que a gente vai fazer aquele cálculo de Parkland. Exatamente por causa desse conceito, pessoal, que eles recomendam iniciar com a infusão de 500 ml hora, porque teoricamente pelo ATLS você ainda não teria exposto totalmente o seu paciente naquele momento. Então você começa com 500 ml hora, dentro daqueles 10 minutos que você está atendendo seu paciente, o volume vai ser 500 ml hora, e aí você vai chegar no E. E aí você vai conseguir titular e fazer de fato a fórmula de Parkland de uma maneira mais personalizada.
Para a gente saber essa superfície corporal queimada após despir totalmente o nosso paciente, nós temos algumas alternativas ou algumas ferramentas para isso. A mais conhecida ou a mais difundida, pelo menos a nível de graduação, é essa regra de Wallace, que é a regra dos 9, onde eles segmentaram o corpo ali em proporções de 9% no corpo adulto. E aí algumas alterações para as crianças, mas nesse primeiro momento o mais recomendado pelas sociedades de atendimento ao paciente de trauma é a gente fazer essa medição por meio da superfície da palma da mão, levando em consideração a palma da mão do paciente. A gente considera que uma palma da mão do paciente corresponde a 1% de superfície corporal. Então a gente pode tentar fazer essa graduação para a gente tentar estimar uma superfície corpórea mais condizente com a queimadura de fato, tá? Tem um aplicativo que chama iBurn também, que é muito legal para a gente fazer isso aí. Aí, sobre ainda a hidratação, a questão da gente conseguir, a partir do né, fazer essa medição mais correta e conseguir fazer uma resposta volêmica mais personalizada para cada paciente e adequar isso a parâmetros hemodinâmicos, de débito urinário e de perfusão tecidual. O uso do coloide fica reservado para um segundo momento, uma discussão lá na UTI ou até mesmo em centros mais especializados. Nesse momento aqui da avaliação inicial, a gente vai usar os cristalóides como reposição volêmica para esse nosso doente. Pessoal, outro ponto importante aqui no paciente queimado após a exposição é a cobertura. A gente tem que manter esse paciente aquecido. Então o uso de mantas térmicas, cobertores é muito importante nesse momento. Lembrar que a pele é um isolante térmico, então o paciente com a pele queimada, ele vai perder muito calor. Lembrar que a reposição de fluidos deve ser com fluidos aquecidos, temperatura de sala, todos aqueles conceitos que a gente já conversou. Particularidades da queimadura elétrica. A lesão cutânea subestima a extensão. É uma grande discussão na queimadura elétrica, porque é muito difícil a gente calcular a superfície corporal queimada no choque elétrico, para não dizer impossível. Então, aquele volume inicial ali, aqueles 500 ml/hora iniciais e como o nosso paciente vai reagir ao débito urinário e a outros parâmetros de perfusão e parâmetros hemodinâmicos é o que vai guiar para a gente. Então, a gente vai ter o 1,5 ml/quilo-hora de urina como o nosso medidor. A partir daí a gente vai aumentar ou diminuir a taxa de infusão de líquidos nesse doente, tá? Lembrar do choque de alta voltagem, o que é baixa vontade, lesão em flash, que seria aquele chamuscamento por causa de um arco voltaico que aconteceu ali, principalmente para trabalhadores de subestações, isso aqui não é incomum, tá? E lembrar rabdomiólise, arritmias cardíacas, síndrome compartimental de extremidades, que é extremamente importante a gente saber identificar e para a gente conseguir remediar isso em tempo hábil, tá? Então, esses conceitos aqui, durante a semana, vocês não podem esquecer. Show! Então, o ABCDE, o XABCDE do trauma, foi feito como ele seria feito para todos os pacientes vítimas de trauma. A partir de agora a gente vai para a avaliação secundária. Como vocês lembram, é um segundo momento, eu vou colher a história ampla, fazer o exame físico completo, definir a gravidade quando o meu paciente está estabilizado. Então, com o meu paciente estabilizado, eu descartei as lesões que podem levar esse meu paciente a óbito nas primeiras horas, eu já estou repondo a volemia desse meu paciente, aí sim eu vou pensar na avaliação secundária. Na avaliação secundária, terminado esse atendimento inicial ao paciente vítima de trauma por queimadura, eu vou iniciar o tratamento definitivo, ou os passos para o tratamento da queimadura em si, tá? Então, o que vocês não podem deixar de estudar? Como são esses curativos, como eu vou fazer essa limpeza, a retirada dos flectemas, o tecido desvitalizado, desbridamento conservador de tecido inviável, cobertura apropriada,
a reavaliação dessas lesões em tempo hábil e a questão do tratamento padrão ouro, que talvez isso vai ser feito já ou no centro de queimado ou já com o paciente totalmente estabilizado em um segundo momento do atendimento, que é a excisão tangencial da pele que foi queimada, tá? Então isso aqui a gente pode ter até 72 horas para a gente pensar em excisão tangencial e retalhos para esse paciente. E em um segundo momento a gente vai ter que fazer a cobertura dessa área queimada para melhorar as condições desse paciente. Lembrar que queimadura causa um remite muito grande para o nosso paciente. É uma agressão muito grande para o corpo do paciente. E toda aquela área exposta, perdendo volume, passando ar, doendo, gerando estímulo de dor, a gente precisa cobrir para que o nosso paciente, o corpo, consiga sair desse remite e começar o processo de cicatrização de forma adequada. Para isso, a gente tem várias formas de curativo que vocês precisam conhecer. Os curativos simples, que é o curativo oclusivo com sulfadiazina de prata, os curativos, né, avançados ou os curativos de longa permanência, hidrocoloides, alguns têm na sua composição alginato de prata, onde a gente vai fazer essa cobertura e diminuir a necessidade de trocas diárias de curativo, como acontece com a sulfadiazina. Terapia a vácuo, terapia por pressão negativa pode ser necessária em alguns casos, lesões mais profundas, onde a gente não consegue fazer uma cobertura imediata, o vácuo pode ajudar aí nessa microcirculação, melhorar a angiogênese do tecido, tornando isso um leito receptor melhor. E o que ficou na moda por causa do Fantástico, os substitutos biológicos, como por exemplo a pele de tilápia, mas a gente também pode citar o banco de pele, pele de cadáver e mais recentemente o tecido de placenta para fazer uma cobertura. Pessoal, ninguém vai ficar com a pele de um peixe para sempre. Isso aqui funciona como um curativo, mas é um curativo que precisa ser trocado menos vezes do que o de sulfadiazina, por exemplo. Por causa das propriedades dessas peles, né, de todos esses substitutos da pele, a gente pode pensar que causam um microambiente, umidade, proteção contra agentes externos melhor. Então isso facilita o processo de cicatrização. Isso estimula o processo de cicatrização, migração de células para a região da queimadura, facilitando o processo como um todo. Pensando nisso, a excisão tangencial. Por que ela deve ser precoce? Tira a fonte de infecção do tecido necrótico, reduz a resposta inflamatória, diminui o tempo. Então esse time ideal entre 72 horas e 7 dias. E aí, após essa excisão, a gente vai pensar na cobertura definitiva, que pode ser por meio de enxerto parcial, enxerto total e retalhos. Tudo isso para diminuir essa área cruenta, essa área que está queimada, para conseguir uma cicatrização mais acelerada, tá certo? Então aqui, a gente tem esse caso clínico, onde um paciente de 28 anos foi vítima de incêndio em um ambiente fechado, apresenta queimaduras de chama em face, pescoço e tórax anterior. Tinha fuligem orofaringe, voz rouca, frequência respiratória de 28, taquipneico, saturando 94 em ar ambiente. Cálculo inicial da superfície corporal queimada foi de 30%, segundo e terceiro grau. PA 100 por 60, frequência cardíaca de 120. Primeira aferição do débito urinário foi de 15 ml em 1 hora. Ele tem um peso de 70 quilos. Nesse caso aqui, você intuba esse paciente imediatamente ou aguardaria a evolução do quadro respiratório? Pessoal, todos aqueles sinais que a gente conversou de alerta do ar do ABCDE, esse paciente tem. Então esse paciente é um candidato, esse paciente merece ter a via aérea garantida. No 2, como você iniciaria a reposição volêmica? Calcule o volume pelas duas abordagens, Parkland e a 11ª. Pessoal, vamos lá então. 2 vezes 30 vezes 70, 4.200. Então 4.200 dividido por 2, pela 10ª edição. Então, nas primeiras 8 horas, a gente teria que dar 2.100 ml para esse paciente nas primeiras 8 horas desde a queimadura.
aqui não fala, então a gente iniciaria 2.100 dividido por 8, certo? Já da 11ª edição, a gente faria o mesmo cálculo e dividiria esse total por 16. Isso vai dar, em média, uma velocidade de infusão de 262 ml/h. Então a gente vai lá na bomba de infusão, 262 ml/h, e aí a gente vai aferir conforme o débito urinário. O débito urinário está adequado? 15 ml em 1 hora para um paciente de 70 quilos. Metade do peso vai dar ali 35, então não está adequado, né? Então a gente precisa aumentar o volume infundido nesse paciente porque ele está dando sinais de que está com hipoperfusão. Quando pensar em escarotomia torácica? Quando o paciente tiver alterações na expansibilidade ou lesões circunferenciais. Quando indicar a escarotomia enxertia precoce, considerando que 72 horas a gente considera como precoce. Então, após 3 dias, então esse paciente está estabilizado, provavelmente lá na UTI ou no centro de queimados. Quando que eu vou encaminhar esse paciente para o centro de queimados? Queimaduras de 2º e 3º grau em crianças ou em idosos, mais do que 10% da superfície corporal. Queimaduras de 2º ou 3º grau ou em mais de 20% da superfície corporal em todas as idades. Queimaduras de regiões nobres, queimaduras de 3º grau, queimadura elétrica grave, queimadura química. Então, todos esses critérios aqui a gente tem que observar. Se tiver, a gente precisa entrar em contato com o centro de queimados para obter informações e pensar na transferência. Então é isso, pessoal. O que vocês precisam estudar essa semana? Politrauma, a queimadura é um politrauma até prova em contrário. A gente pode necessitar da intubação e isso salva vidas. O Parkland é apenas um ponto de partida, não é uma fórmula estática. Queimadura elétrica requer atenção e cuidado especial. E a excisão precoce é padrão ouro nesses casos, tá certo? Como tratamento definitivo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e nos vemos na sala de aula.